Olá, servidor! Bem-vindo a mais um episódio do programa Sucesso na Carreira Pública. Hoje nós vamos trazer para vocês algo que afeta a todos nós. As nossas finanças no final deste ano e começo do outro. A gente tem que estar muito atento e eu vou trazer para vocês alguns aspectos que a gente pode estar mais atento, a gente pode focar sobre esse assunto. Vamos contextualizar. A gente sabe que o servidor público tem uma série de vantagens, talvez a estabilidade seja uma delas, mas a gente sabe também que as cidades, que os municípios, que os estados, eles andaram passando por situações financeiras muito difíceis. Isso repercutiu em muitos dos servidores. Servidores receberam parcelado, receberam atrasado, deixaram de receber alguns benefícios. E aí, como é que funciona isso? Como lidar com as suas finanças? Até então você tinha aquele dinheiro certo, no dia certo, no mês, para pagar suas contas, assumir suas dívidas, assumir seus compromissos, e de uma hora para outra você não recebe. É uma situação desafiadora. A gente tem expectativa que as coisas venham a melhorar, né? Já estão melhorando, mas como lidar com essas finanças sabendo que no final do ano a gente tem as festas, a gente tem o amigo oculto, a gente tem o presente da família, a gente tem a ceia, a gente tem férias das crianças. No começo do ano, a gente tem o IPVA, o IPTU, renovação escolar. Como lidar com essas novas despesas, que são típicas, que são sazonais desta época, mas como lidar com elas, sabendo que, via de regra, a gente tem mais um salário, a gente tem o 13º salário, que a gente recebe às vezes ao longo do ano, algumas vezes mais no final do ano, novembro, dezembro. Como lidar? Como fazer para que as nossas finanças fiquem em dia e a gente entre no próximo ano com as finanças em dia, para que elas sejam contributivas para a gente e não geradoras de estresse. Então vamos pensar aqui, como é que a gente pode cuidar do dinheiro? Vamos pensar aqui, tem algumas dicas, né? Você recebeu o seu 13º, ou você tem eventualmente ali uma reserva. Vamos pensar o que você pode fazer com esse dinheiro? Vamos lá, festas de final de ano. Tudo pode ser feito de maneira planejada. Então se você tem lá o dinheiro, ou você está mais duro, organiza com os seus colegas de trabalho, organiza aquelas celebrações que são comuns, que são legais, o amigo oculto, importante é estar todo mundo junto, mas organize algo que seja mais barato, que tenha que despender menos dinheiro. Talvez o amigo oculto com um valor mais baixo, mas não deixa de fazer o amigo oculto, não deixa de estar junto com as pessoas. Isso vale também para a família, né? Vale também para a família. Então, celebra com as pessoas, mas sem prejudicar e sem assumir compromissos financeiros desnecessários. Então, não deixa de fazer, só planeja, só pensa um pouco mais antes de fazer e antes de assumir algum risco. Celebra o final do ano, é muito importante. Muitas pessoas tiram férias também nesse final de ano, começo do outro, aproveitando as férias escolares. Então, faça isso. Não deixe de viver, mas faça isso de uma maneira parcimoniosa, planejada, cuidadosa, para que não gere repercussões negativas na sua conta bancária no futuro. Oportunidade de quitar dívidas. Apesar da contextualização que eu fiz anteriormente, algumas pessoas conseguiram, porque são educadas financeiramente, conseguiram, apesar de atrasos, de parcelamento ou de não recebimentos, conseguiram manter ali as suas finanças em dia. E agora recebem um valor extra. O que fazer? Talvez quitar dívidas. Talvez adiantar aquelas prestações da casa própria, talvez quitar as prestações do carro ou de alguma coisa que comprou. Por que não? Então quita as dívidas. Muitas vezes, quando você antecipa prestações, você consegue ter um desconto, pelo menos eliminar os juros. A instituição com quem você esteja negociando, muitas vezes ela faz isso, ela te estimula a pagar antecipado. Então, quita dívidas.
Pode ser que funcione, pode ser que seja bom. Se essa é a sua situação, por que não fazer? Por que ficar guardando dinheiro? Eu não conheço nenhuma aplicação financeira que tenha uma rentabilidade melhor do que os juros cobrados numa dívida, num parcelamento, num financiamento. Eu não conheço. Então, é sempre melhor quitar a dívida. Tá certo? Gastos típicos do início do ano. Eu já falei. Tem IPTU, tem IPVA, tem material escolar, renovação escolar, compra de uniforme. Tudo isso é gasto. Ainda tem a fatura do cartão de crédito do que você gastou em dezembro, que vai vencer em janeiro. Como lidar com isso? De novo, a palavra-chave aqui é planejamento. Se planeja. Saiba o que você vai gastar e quanto que você vai ter que pagar lá em janeiro ou lá em fevereiro. Tá certo? Então é importante você ter uma noção exata de quanto você ganha, quando você ganha e o que, quando e quanto você gasta. Que aí você consegue criar um planejamento financeiro, uma planilha simples que seja, um caderninho para você anotar as entradas e saídas. Isso vai facilitar que você tenha uma percepção de como pagar. Muitas vezes o IPTU, o IPVA, quando quitados, quando pagos em cota única, eles dão um desconto. Então talvez, se você tiver condição de pagar à vista, por que não fazê-lo? Tá certo? Você deixa de ter um compromisso ali para frente. Possibilidade de poupar. Se você não tem dívidas, se você não tem problemas financeiros e está sobrando um dinheirinho, por que não poupar? Por que não investir? Não estou dizendo para fazer na poupança, eu estou dizendo para investir, guardar esse dinheiro, acumular algum recurso. Talvez seja até para pagar alguma coisa lá para o meio do ano que vem, talvez para uma viagem no ano que vem, talvez para as férias do ano que vem, talvez para um compromisso. Então é muito importante você ter ali a sua poupança. Isso também faz parte da educação financeira, tá certo? Que foi inclusive o programa que a gente já abordou aqui. A importância da educação financeira para você que é servidor, que recebe, a princípio, aquele mesmo valor no período do tempo, mensalmente. Então você consegue se planejar. Combinado? E esse é um ponto muito importante. Cria uma reserva financeira. O que é uma reserva financeira? Diferentemente do investimento, da aplicação que eu falei anteriormente, cria uma poupança, a reserva financeira é aquela que você vai realmente acumular, mas pensando em algum problema. Pensando numa doença de alguém, pensando num problema sério que tenha tido, para emprestar a alguém. Então, são finalidades distintas. Ambas são acumulação de recursos. Tanto a poupança, o investimento, tem um intuito, né? Que é você ter para, de repente, comprar alguma coisa, para poder viajar. Essa da reserva, não. Essa da reserva é interessante que você tenha pelo menos 3 vezes dos seus proventos, do seu salário, como reserva. Isso não se mexe. Então o primeiro passo é, faz uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Bateu o carro, precisou, teve um problema, uma manutenção emergencial na sua casa. Pronto, tira dessa reserva de emergência e deixa ela fixa. Deixa com que ela tenha aproximadamente lá 3 salários seus. Conseguiu constituir essa reserva, passa a poupar, passa a investir para acumular, para no futuro você ter alguns outros bens, para poder se beneficiar. Mas essa reserva financeira, ela tem uma finalidade específica, que é te ajudar no caso de uma emergência. Combinado? A mensagem é clara. Esse dinheiro extra que deve entrar no final do ano, que está entrando no final do ano, ele entra uma vez ou 2, mas no final do ano. Ele tem que ser utilizado com inteligência. Porque se você souber utilizar esse dinheiro, manuseá-lo de uma forma positiva, de uma forma inteligente, você vai ganhar. Você talvez investindo consiga ter até um rendimento, oferir um rendimento. Então, procura fazer com que esse dinheiro extra renda mais. Use-o de maneira inteligente para que ele simplesmente não seja consumido desnecessariamente, imediatamente quando você ganha e você começa o próximo ano também com problema financeiro. Então, use esse recurso extra que você pode vir a receber, que você está recebendo,
para se programar para que você comece o próximo ano mais tranquilo, mais planejado, sabendo que o próximo ano já vai começar direitinho. Cuidado com as pequenas despesas. Essa é uma frase muito legal. Um pequeno buraco é que afunda um navio muitas vezes. Essa frase do Benjamin Franklin é muito emblemática, porque muitas vezes a gente fala, não, essa despesinha é pequena, isso eu não vou me preocupar. Pode ser que dali o rombo aumente. Várias despesinhas pequenas que estejam fora do seu radar podem fazer com que o seu barco afunde. Então, fica ligado nisso, fica focado nisso, entenda os seus gastos, entenda a natureza das suas despesas e aí a sua vida financeira vai começar a tomar um corpo, você vai conseguir planejar melhor a sua vida financeira. Ok? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão para algum programa ou sobre este programa de hoje, escreva para a gente no souservidor@folhadirigida.com.br. Meu objetivo, Alexandre Prado, é sempre trazer para você conteúdos que possam contribuir para que você tenha sucesso na carreira pública.